Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Prevenção e Controle de Infecções. Meu nome é Viviane Guzmão e a gente vai conversar um pouquinho sobre as medidas mais significativas para prevenir e evitar infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, para a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a epidemiologia das infecções. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Então, gente, para que a gente converse um pouquinho, né, sobre esse passo inicial, a gente vai falar um pouco sobre a epidemiologia das infecções relacionadas à assistência à saúde. Esses são os nossos objetivos da nossa aula. A gente vai compreender os conceitos fundamentais da epidemiologia das viras, identificar os fatores de risco e determinantes das viras, reconhecer os principais fatores de risco para o desenvolvimento das viras, incluindo procedimentos invasivos, uso de dispositivos médicos, ambiente hospitalar e a resistência antimicrobiana. Então, a gente vai começando a contextualizar um pouco sobre a infecção hospitalar, que é aquela que é adquirida após o paciente ser admitido na instituição e que se manifesta, né, com a internação ou com a alta, desde que ela possa ser relacionada com a internação ou com algum tipo de procedimento que ocorreu durante ela. Então, existem alguns fatores que influenciam, né, o desenvolvimento das infecções hospitalares. Primeiro é o agente etiológico. Então, principalmente quando a gente tem ideia de que dentro do ambiente, né, dos estabelecimentos de saúde, a gente já tem micro-organismos que sofreram o que a gente chama de pressão seletiva, né, por uso dos antimicrobianos. A gente também tem as fontes de infecção, que estão muito relacionadas com a transmissão cruzada, né, entre pacientes infectados ou colonizados, e isso é realizado pelas mãos dos profissionais de saúde, também com objetos e superfícies que foram contaminadas. A gente também tem a chamada suscetibilidade do paciente, então algumas condições, comorbidades, a própria história da doença atual, que interfere com o aumento da suscetibilidade do hospedeiro, né, do paciente a essas infecções. E, por fim, a gente tem a resistência antimicrobiana, com esse uso, né, da chamada pressão seletiva dos antimicrobianos. Quando a gente pensa em transmissão, né, de agentes infecciosos, a gente sempre vai levar em consideração a chamada cadeia de transmissão. E essa cadeia de transmissão, na verdade, ela é composta por 6 etapas, 6 elos, né, vamos dizer assim. O primeiro deles é o agente infeccioso. Então, eu preciso ter um agente infeccioso e vocês vão identificar esse agente infeccioso como bactérias, vírus, fungos, protozoários, parasitas, e esses micro-organismos, eles precisam estar naquele ambiente. Associado a isso, esses micro-organismos, eles precisam, vamos dizer assim, contaminar ou colonizar pessoas ou ambiente, que é a chamada fonte de infecção. Então, quando a gente pensa na fonte de infecção ambiental, a gente já tem ideia de que, na verdade, ela funciona meio que como um reservatório desses micro-organismos, né? Sendo eles superfícies, água, soluções, medicamentos, equipamentos. Para que esse agente infeccioso, né, consiga, de fato, infectar alguma coisa, então a gente tem a chamada porta de saída. Então, se o micro-organismo estiver no homem, então, geralmente, secreções, sangue, gotículas, é a chamada porta de saída. E essa porta de saída, ela pode, obviamente, contaminar as superfícies e tudo que estiver relacionado à unidade do paciente. Por fim, existe a chamada forma de transmissão, que a forma de transmissão é como que esse agente infeccioso ele vai conseguir ser transmitido, né, entre os pacientes ou nas superfícies. Então, a gente tem o contato direto e o contato indireto. Lembrando que o contato direto, ele ocorre pelas mãos dos profissionais diretamente nesses pacientes-fonte. Enquanto que o contato indireto ele ocorre quando as mãos dos profissionais entram em contato com superfícies ou objetos que estão próximos ao paciente. Existe também a forma de transmissão por gotícula e a forma de transmissão por aerossol. Existe também a porta de entrada. Então, no nosso organismo, alguns tratos eles estão muito mais predispostos a ter forma de entrada para essas infecções. Por exemplo, o trato digestório, o trato urinário, respiratório, a pele não íntegra, mucosas e sítios de inserção de catéteres, drenos, tá? Então, eles estão bem mais propícios. Por fim, a gente precisa ter um hospedeiro suscetível, né? Então, quando a gente pensa em hospedeiro suscetível, a gente está pensando em pacientes com extremos de idade. Então, crianças
RNs pré-termo, baixo peso, da mesma forma, idosos, né, eu chamava idoso frágil, então, pacientes imunossuprimidos, pacientes que sofreram algum tipo de trauma, como politrauma ou queimados, e pacientes cirúrgicos. A gente sabe, né, que as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas têm um aspecto multicausal e multifatorial, e elas estão diretamente relacionadas a falhas na técnica asséptica, que são eventos adversos mais frequentemente associados, né, à assistência, que são reconhecidos, né, como um problema de saúde pública que impactam significativamente a segurança do paciente. E que durante a pandemia a gente sabe que houve um boom de utilização de dispositivos, um aumento considerável da taxa das infecções, um aumento do consumo dos antimicrobianos, um aumento da resistência antimicrobiana, e a gente sabe que ainda existe muita subnotificação desses eventos. Então, a gente imagina que os desfechos dos pacientes, principalmente em relação a infecções que estão sendo causadas por micro-organismos multiresistentes, ela é muito significativa. E esse estudo, do final de 2024, ele traz justamente isso. Esse estudo, ele mediu basicamente o fardo, né? A carga global que a resistência antimicrobiana, principalmente relacionada a bactérias, desencadeou no mundo nos últimos 30 anos. E ele também fez uma análise, né, de previsões futuras para o ano de 2050. Então, na verdade, foi uma análise bem abrangente. E o que ele descobriu? Que houve um aumento significativo da mortalidade, especificamente em 2021, onde tiveram mais ou menos 4,71 milhões de mortes associadas à resistência e 1,14 milhões de mortes diretamente atribuíveis a infecções resistentes. Houve uma redução das mortes por resistência, né, em crianças menores de 5 anos, mas houve um aumento muito significativo de até 80% de mortes em pacientes com mais de 70 anos. As projeções para 2050 são bem nebulosas, quando se pensa que o esperado é que existam cerca de 10 milhões de mortes atuais relacionadas à resistência. Existe um impacto desigual, né, em relação a países de baixa e média renda. Então, quando a gente pensa em regiões como a África, a subsaariana, por exemplo, a América Latina também, então o impacto da resistência ele é muito desigual. Entre as topografias, eles encontraram que a infecção de corrente sanguínea foi a mais prevalente e como micro-organismo, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina, o MRSA. Então, imaginem que um paciente deu entrada no hospital, né, e a gente vai identificar aqui tudo que está relacionado a risco para o paciente ter uma infecção, né? Então, o nosso paciente deu entrada no pronto-socorro e, devido a complicações, deteriorização do quadro clínico, ele precisou ir para a terapia intensiva. O que aconteceu? O paciente chegou gravíssimo na UTI e, obviamente, a gente já diz, né, quem é de UTI sabe que a gente diz que o paciente ganhou um kit UTI, né, composto por catéter venoso central, sonda vesical de demora, tubo orotraqueal, catéter arterial e sonda nasentérica. Então, é um paciente multi-invadido que, somado a isso, a gente ainda tem a flora, né, que já existe na terapia intensiva, que já tem uma pressão seletiva por antimicrobianos, e existe também as mãozinhas dos profissionais que estão ali tocando, né, em tudo e em todos. Esse paciente teve uma piora, ele eventualmente precisou ir para o centro cirúrgico, realizar um procedimento cirúrgico, e lá no centro cirúrgico, obviamente, ele ganhou uma ferida operatória e um dreno. Esse paciente voltou para a UTI, e aí ele, depois de toda a parte de tratamento, né, assistência bem focada, né, guiada por metas, esse paciente conseguiu chegar na enfermaria e ele vai receber alta. O que eu estou descrevendo para vocês é o caminho do paciente e como ele vai ganhando procedimentos invasivos, e com isso, o risco dele vir a desenvolver algum tipo de infecção relacionada à assistência à saúde vai se tornando cada vez maior. Principalmente quando a gente pensa nessas 4 principais topografias, como a infecção primária da corrente sanguínea, a infecção de trato urinário, né, ocasionada por catéter vesical, a pneumonia associada à ventilação mecânica e a infecção do sítio cirúrgico. Então, existem fatores de risco que estão muito relacionados também
ao paciente. E eu vou destacar aqui, fora o que nós já conversamos, né, na nossa cadeia de transmissão, a hospitalização superior a 7 dias, ela é significativamente importante. O uso prolongado de antimicrobianos de alto espectro. E, por último, o uso de procedimentos invasivos que rompem, né, a barreira de pele e penetram essas cavidades naturais. Quando a gente pensa em pele e quando a gente pensa essa questão do rompimento, né, da nossa camada mais importante de barreira, a gente tem que levar em consideração também o que a gente vai poder fazer para evitar essa cadeia de transmissão. E aqui eu mapeei algumas ações que podem ser realizadas para cada etapa da cadeia de transmissão. Então, a partir da identificação do agente infeccioso. Então, por exemplo, será que a gente tem feito identificação oportuna dos micro-organismos? Em relação à fonte de infecção, como que está a saúde do meu empregado? Né? Eu realizo na minha instituição uma avaliação de PCMSO desse meu empregado, quadro vacinal, como que é feito também a questão da limpeza, desinfecção, esterilização na minha instituição. Em relação à porta de saída, como que é feita a higienização das mãos, como que é feito o controle, né, dos resíduos, então implementado um PGR-SS na minha instituição. Em relação à forma de transmissão, né, como que é feita a higienização das mãos, a esterilização, a aplicabilidade, né, das precauções padrão e especiais, o controle do fluxo de ar e o manuseio dos alimentos. Em relação à porta de entrada, como que é realizado, então, os procedimentos invasivos? Será que eu implemento a técnica asséptica, o chamado Aseptic No Touch Technique, né, que é a técnica do ANTT? Como que é feito também o cuidado com catéteres, com feridas operatórias, com drenos, com sondas? E, por fim, como que eu reconheço que o paciente é um paciente de risco, né? Como que é realizado, então, o tratamento das doenças e das comorbidades dos nossos pacientes? Então, tudo isso são ações que podem romper essa cadeia de transmissão. Focando, então, em 3 elementos que, às vezes, causam um pouco de confusão entre os profissionais, né? A diferença entre o que é uma coisa colonizada. A gente sabe que colonizar é o quê? Criar colônias, né? Povoar, determinado território, se propagar. Então, no nosso organismo, a gente já tem tratos que são fisiologicamente colonizados. Por exemplo, o trato digestório, né? A secreção nasal, a placa dentária, né? Desde a boca até a região do ânus, ela é extremamente colonizada, com uma quantidade significativa de micro-organismos, ok? Outro trato que também é muito colonizado é a região da bexiga, com cerca de menos que 10 a terceira organismos, a região de secreção vaginal, mas também a pele, tá? A conjuntiva tem alguma quantidadezinha de organismos, mas o que eu queria dizer é que, por exemplo, região de pele, região de trato digestório, a gente precisa ter mais cuidado, principalmente na realização de etapas que, para nós, são rotineiras. Por exemplo, higienização do próprio paciente, então, banho de leito. Será se eu sei exatamente quais são as etapas que precisam ser deixadas por último, porque aquelas regiões são mais colonizadas? Será se eu faço primeiro a higienização das partes não colonizadas e depois eu vou para a parte colonizada? Eu misturo tudo, né? Então, por quê? Pode causar, então, a espalhar os micro-organismos de regiões que não eram para estar ali. E a nossa pele, ela tem sim, ela é uma barreira, né, contra essa invasão de micro-organismos e ela é composta por 2 floras. Então, a gente tem a flora residente, que ela consiste de micro-organismos que estão sobre o extrato córneo, por exemplo, Staphylococcus epidermidis, o hominis, ou alguns fungos, e eles têm uma função de antagonismo microbiano, né? Então, e também a flora residente, ela tem menor probabilidade de estar associada à infecção relacionada à assistência à saúde. Já a flora transitória, não, porque ela sobrevive e se multiplica também na superfície da pele, geralmente ela é mais carreada de gram-negativos, e ela está sendo adquirida pelas mãos dos profissionais por esse contato direto com pacientes, superfícies, e é importante que os profissionais de saúde entendam que só a higienização das mãos bem feita vai quebrar essa cadeia de transmissão. Então, após o contato, as mãos podem se tornar persistentemente colonizadas, né, por uma flora patogênica. E a flora transitória, ela está muito relacionada com
às infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, amados, a gente precisa lembrar também do que é contaminação, né? A contaminação é a presença transitória de micro-organismos, né? Esses micro-organismos patogênicos, eles estão em superfícies, né, inanimadas, ou eles não estão realizando nenhum tipo de parasitismo ou invasão no hospedeiro. Enquanto que a infecção, não. Existe uma interação imunológica, né, entre o hospedeiro e entre o agente infectante, o agente etiológico. E aí pode ocorrer invasão, multiplicação microbiana. E a gente observa que o paciente começa a desenvolver sinais e sintomas característicos, né, como alteração dos sinais vitais, alteração do nível de consciência, queda do débito urinário. Então, todos esses termos, eles precisam ser conhecidos para que a gente consiga, então, né, lembrar que a prevenção dessas iras é uma responsabilidade compartilhada, né, por todos os profissionais, né, que quando a gente compreende os mecanismos de transmissão, os fatores de risco, os cuidados essenciais, a gente pode, de fato, adotar práticas conscientes, né, que protejam e promovam a segurança do paciente. E somente com essa adoção, né, dessas práticas, de uma abordagem bem multidisciplinar e que a gente consegue, de fato, minimizar o impacto das iras, né, e prestar uma qualidade de assistência muito melhor para os nossos pacientes. É isso, gente. Muito obrigada. Essas são algumas das nossas referências. Obrigada.